Estamos chegando aqui para mais um vídeo do Raiz Tricolor e depois do jogo de domingo, ou talvez não só depois do Fla-Flu, mas também depois do jogo contra o Nova Iguaçu, onde o Everaldo fez gol, no jogo contra o Madureira, quando o John Kennedy fez gol, a torcida do Fluminense ficou em desespero. E aí você pode virar e falar assim, Gabriel, você tá maluco? De repente alguém de fora, né? A nossa galera aqui não, mas alguém de fora pode virar e falar, você tá maluco? O Fluminense ganhou esses jogos que você citou. O Fluminense fez gol de centroavante, que era o maior problema do ano passado. E você está dizendo que a torcida ficou preocupada? Mas o torcedor do Fluminense, eu acho que eu nem preciso explicar que a preocupação é da diretoria do Fluminense não contratar, olhar a situação e falar: estão fazendo gol, olha só, 4 jogos, a gente fez gol em 3, né? Em 3 jogos que a gente fez gol, em todos teve gol de centroavante. Então não é mais problema, não precisa mais contratar centroavante. É o desespero do tricolor. Então a gente vai falar, esse é o tema aqui do vídeo de hoje. A gente fala aqui sobre isso, tem informação, né, sobre essa situação. E a gente aborda também, não tudo só com informação, que é o principal aqui do canal, né? Mas também trazendo aquela análise, aquele serviço interessante para você também, de às vezes te fazer olhar por um outro lado, entender um outro lado, ou às vezes só concordar com o que você já está pensando mesmo. Então deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vamos falar isso. Por quê? Eu acho que é importante recapitular que a temporada do ano passado do Fluminense, em matéria de atacantes, não foi ruim, de atacantes. O Fio fez um levantamento considerando todos os atacantes que estão nos clubes do Rio atualmente, ou seja, para a temporada 26, não é um levantamento preciso para isso que eu vou falar. E o ataque do Fluminense foi o que mais fez gols. Se você juntar os atacantes do Fluminense, os atacantes do Flamengo, os atacantes do Botafogo ou os atacantes do Vasco, os atacantes que estão no elenco desse ano fizeram mais gols, inclusive, no ano passado, do que atacantes do Flamengo. É claro, tem aquelas distorções. O Carrascal é atacante ou é meia? O Arrascaeta é atacante ou é meia? Mas mesmo se botar o Arrascaeta, que foi artilheiro do Brasileirão, os números ficam muito iguais. Então, de ataque no ano passado, os números não foram necessariamente ruins. Se eu chegar no final do ano para você e falar bem assim, olha só, a nossa centroavância vai fazer 42 gols no ano. Vou falar, caraca. Não, pelo Fluminense vai ser um pouco menos, tá? Porque tem centroavante que jogou por outros clubes. Mas os nossos centroavantes, na verdade são 48, se eu não estou enganado, porque o Lelê fez gol na Série B também. Mas beleza, vamos falar só de Fluminense. A centroavância do Fluminense, os 3 centroavantes, vão fechar o ano com 30 gols somados. Você vai falar, não é um ano espetacular, não é um ano muito bom, mas é um bom ano. John Kennedy fez 2 ano passado com a camisa do Fluminense, o Everaldo fez 8, o Germancano fez 20. Pô, o problema é que a gente viu que os gols do Germancano foram muito mais concentrados no primeiro semestre, no segundo semestre fez gols importantes, segue sendo para mim hoje dos 3 o melhor centroavante que a gente tem, tanto em qualidade quanto na temporada passada, né? Fez 20 gols, a temporada do Germancano é criticável, mas acho que é muito mais uma questão física, tem um outro problema técnico. Agora, o desempenho do John Kennedy, depois que voltou do empréstimo, e o desempenho do Everaldo, principalmente, mas não somente no segundo semestre, quando ele se torna titular, que no primeiro semestre ele era reserva, os números para um reserva eram problemáticos, mas beleza, a partir de agosto, quando ele é titular absoluto do Fluminense durante boa parte do tempo, é desesperador. Isso deixa uma preocupação muito grande. Acaba a temporada e a sensação que o torcedor do Fluminense tem era, se a gente tivesse um super centroavante, tá? Que talvez financeiramente não tivesse, tal, teria dificuldade para contratar, mas no mundo imaginário, se a gente tivesse um bom centroavante, a gente talvez tivesse ido até mais longe na Copa do Mundo de Clubes, ou talvez tivesse até mesmo tido mais facilidade para ganhar outros jogos, teríamos classificado, pelo menos ido mais longe na Sul-Americana e estaríamos na final da Copa do Brasil. No Brasileirão, então, o teto ali de Mirassol e Cruzeiro era complicado, mas a gente brigava pelo G4. A sensação do torcedor do Fluminense era essa. Não estou dizendo aqui que isso é verdade absoluta e tal, não, porque tem a comissão técnica, por exemplo, pensa diferente, então não vou entrar nesse mérito. Mas a sensação era essa. A sensação na diretoria e na comissão técnica era, precisamos contratar um 9. A sensação na diretoria era, vamos ao mercado contratar um atacante, contratar um centroavante e vamos forte ao mercado. O Fluminense encerra a sua participação na Copa do Brasil no dia 11 de dezembro. Aliás, perdão, dia 11 é o jogo de ida, né? O Fluminense encerra a sua participação no dia 14 de dezembro.
Ou seja, isso quer dizer há 1 mês e 13 dias, ou seja, quase 1 mês e meio atrás. 44 dias. E a partir dali todo mundo sabia, o Fluminense vai ao mercado buscar um centroavante. Podia ter buscado antes? Podia. Até comentei hoje mais cedo no Giro do Jornada, no canal 20. Só que a questão é que se você liga para um centroavante que tem que estar voando, tem que estar jogando bem, porque senão não é um centroavante irrepreensível. Você liga para ele em outubro e fala, quero te contratar. Ele vai falar, irmão, vamos negociar no final do ano, porque, né? Aí se você liga no final do ano de novo, cara, já renovou o contrato. Então as negociações, elas... A apuração de scout, definição de nomes vem um pouco antes, mas... contratação mesmo, negociação, já vai iniciar na reta final. O Fluminense, a partir do dia 14, tinha a obrigação de buscar um 9 e não buscou. Eu fiz toda essa recapitulação aqui de quase 5 minutos para a gente chegar neste ponto dessa frase aqui agora. Não buscou, errei na frase, né? O Fluminense tinha toda a necessidade, era prioridade número 1, extra máxima, plus baster, e o Fluminense não contratou. Uma semana depois da abertura da janela ali, né, do final da temporada do Fluminense, o Fluminense começa a negociar com o Hulk. Há uma impressão dentro do Fluminense, é dito nos corredores do Fluminense, de que a diretoria tem certeza de que o Hulk estaria neste momento vestindo a camisa do Fluminense caso a negociação não tivesse vazado. E isso é principal pensando no a partir, tá? No que a gente está vivendo agora. Porque o vazamento da notícia, que inclusive vaza... primeiro em BH, de uma possível saída do Hulk e tal, e depois a gente descobre que era a vinda pro Fluminense, ela foi estruturada, inclusive, para ser vazada, mas pelo lado de lá. E por que eu tô falando isso? Porque todo mundo sabe que a situação do Hulk com o Atlético, não do Hulk com o Atlético, mas do Hulk com os donos do Atlético, de atrito gigantesco, em que todo mundo queria encerrar a parceria, queria encerrar o tempo dele no Atlético, mas ninguém queria ter a digital dizendo que estava dispensando o craque ídolo e nem o ídolo dizendo que estava querendo ir embora, sendo que o Hulk foi oferecido ao Fluminense por intermediários do mercado do Hulk, no caso, né? Mas voltando aqui para o ponto, a gente começa a negociar no dia 20, a negociação se arrasta e muito do lado de lá, porque a negociação com o lado do Fluminense, ela foi pequena, ela foi rápida com o Hulk, estava tudo já muito alinhado e acertado. E quando o Atlético Mineiro botou o Fluminense na jogada, querendo alguma coisa do Fluminense para liberar, a negociação também não foi muito demorada, foi cerca de dias ali até o Fluminense refazer uma contraproposta, o Atlético não aceitar, o Atlético faz uma outra contraproposta, o Fluminense não aceita e as negociações paralisam. Então, o Hulk, o Fluminense perdeu quase 1 mês nesse lenga-lenga. E nesse meio tempo, poucos centroavantes foram contratados no Brasil efetivamente. Tá? Ou pelo menos nomes que sejam muito interessantes. Um, inclusive, pelo próprio Galo, o Mateu Cassierra, né? Que é o atacante colombiano, que chega do Zenit, vindo por um valor alto, se eu não me engano, antes com bônus, com alguma coisa, chegava próximo a 9 milhões de euros. E um atacante que a gente está falando que na última temporada, nessa meio temporada, tem números interessantes. É um atacante que nas últimas 3 temporadas, somando ali as 3 temporadas, ele entregou para a equipe do Zenit 42 gols em cerca de 100 jogos. Então, um número interessante. Não é, meu Deus do céu, mas interessante. Atacante da Colômbia. E não tem muitos nomes chamativos chegando ao Brasil. Eu comecei a fazer uma avaliação dos mercados aqui, dos times do Brasileirão, e vendo que tem um monte de gente insatisfeita. Qual que é a informação que eu tenho a respeito da centroavança? Poucos estão tão insatisfeitos, ou melhor, estão insatisfeitos de maneira tão grave quanto a gente, porque a gente já vem de 6 meses com desespero. Eu fui dar uma olhada em outros times para ver se tinha alguma opção interessante, e eu olho que o Botafogo paga uma nota no Arthur Cabral, que desculpa, acho fraco o Arthur Cabral. Aí eu vou olhar o resto do Campeonato Brasileiro, já citei o Atlético, eu vou olhar que tem uns times que tem muita grana, tem um centroavante de muita grana. O Pedro vale muito, o Caio Jorge vale muito, o Vitor Roque vale muito. Esses times não vão abrir mão dessa situação. Olhar o Corinthians e o Yuri Alberto. Eu acho o Yuri Alberto um bom centroavante. Apesar de ter virado piada, acho um bom centroavante. O Bahia tá lá com o William José. Você vê que quem tem não tá liberando. E aí esse mercado pro Fluminense fica difícil e chega até o momento atual. Negociação. O Fluminense vai abrir o leque? Já perguntei a pessoas sobre uma preferência aos brasileiros. Não há. O Fluminense está buscando o mundo todo. Pode vir gringo, mas e o limite estrangeiro? Dane-se.
Pode vir gringo, pode vir o que for, não há essa restrição. Gabriel, por que não vaza nenhum nome? Isso é parte importante também. Por que não vaza nenhum nome de contratação do 9, ninguém vaza e tal? Porque o Fluminense está trabalhando muito em silêncio, com o desespero de vazar uma negociação e essa negociação não ser concluída, como foi a situação do Hulk. Então, do lado do Fluminense, nós, repórteres, temos uma dificuldade imensa de conseguir, mesmo em off, tá? Mesmo aquela fontezinha ali que nem é muito de nada de contratação, mas sabe, tem acesso, o cara que limpa a sala do scout deu uma olhada. Nenhum caso desse a gente está conseguindo nada, assim, tá muito difícil de conseguir. E, do outro lado, além disso também, está difícil de negociar. O Fluminense atirou para tudo quanto é lado, eu trouxe essa informação aqui. O Fluminense foi de Richarlison a Gabriel Jesus, tentando um contato de alguma coisa, troca uma ideia, etc. E fechado. Não consegue fechar a contratação de um 9. E isso causa desespero na torcida, como eu abri o vídeo falando de que John Kennedy e Everaldo vão ficar, são os 9 do ano. Pro ano a gente vai ter John Kennedy, Everaldo, Lelê. Aí o Lelê vai negociar com Vitória e no final das contas não fechou. Então nesse momento a gente tem Cano, John Kennedy, Everaldo e Lelê. Talvez nessa ordem, inclusive de preferência aí da galera, ou talvez Lelê na frente do Everaldo, enfim, tanto faz. O fato é que causa o desespero na torcida e eu acho um desespero justo. Qual é a informação que eu tenho? Tá? A informação de 3 dias atrás, 4 dias atrás, que não tem hipótese do Fluminense fechar esse mercado no dia 3 de março e não contratar um 9. Só que eu não estou garantindo isso, estou falando da informação que é o que se fala lá dentro, tá? Então não sou eu que estou garantindo que não tem hipótese do Fluminense não contratar um 9, estou falando que lá dentro se fala que não tem hipótese do Fluminense não contratar um camisa 9 para esse início de ano. Qual que é o problema disso? É que quando a gente está falando de uma venda, por exemplo, o Serna não tem hipótese de ser vendido. Só depende de você não aceitar a venda. E ponto. Ou o cara paga a multa ou ele não sai. Quando é contratação, fica difícil você garantir isso, porque em cima de quem você vai, você tem que negociar e acertar a contratação. E pode ser que não chegue a um nome interessante, pode ser que os nomes interessantes sejam caros, pode ser que o mercado pode ser qualquer coisa. Então hoje, tem um risco do John Kennedy, Everaldo, Germancano e Lelê continuarem sendo os camisas 9 até o meio do ano, existe o risco. Ué, existe a possibilidade. São os que têm contrato, que estão lá agora. Agora, isso é debatido, até viralizou um vídeo do Felipe Melo esses dias falando sobre o Fluminense tem 9, etc. Mas pareceu muito mais um corporativismo ali do Felipe Melo com ex-amigos dele que jogam no Fluminense, que necessariamente uma visão de não me pareceu muito isso não. Existe a vontade, ainda segue. E eu acho que vai ser um nome estilo surpresa, tá? Do tipo, Firmino. Tentaram, o valor até por uma questão de valor, né? Não é valor de compra, valor de salário, é um valor de questão de imposto do Firmino lá. Ele não pode sair antes de maio do futebol Qatar. Uma hora vai surgir um nome para tentar a contratação. Agora, qual que é o cenário de hoje? O cenário de hoje é de que se há alguma negociação, ninguém está sabendo, existe um ferrolho e, na verdade, hoje uma informação valiosíssima seria a de que... valiosíssima no sentido de chamativo, né? A não notícia de que o Fluminense não está negociando com ninguém. Existe um caso para poder fechar esse vídeo no jornalismo, que é meu professor Marcelo Sozinho, o nome desse professor. Sempre falava Sozinho com S, vê se não se esquece. Ele falava isso, que era o nome dele. Ele usava sempre o exemplo do seguinte, sobre o que é a notícia, o que é a informação e o que é o chamativo da notícia. De que se tá 1000 dias sem chover numa cidade, aí você pega, o editor vai e manda o repórter pra lá, vai lá fazer uma matéria, são 1000 dias sem chover. Aí passa um dia, o repórter volta e fala, fez a matéria? Não fiz. Ué, por que não fez a matéria? Eu cheguei lá, choveu. A matéria do cara era 1000 dias sem chover. A partir do momento que ele chegou lá e choveu, a matéria do cara passa a ser, chove na cidade que não chovia 1000 dias. Qual que é o ponto que eu tô querendo colocar aqui? Nesse momento, não estar... A notícia é, Fluminense está negociando com X. Só que, para a estreia do Brasileirão amanhã, não estar negociando com ninguém é notícia também. Rimou, inclusive. Não estar negociando com ninguém é uma coisa tão chamativa a ponto da gente transformar essa informação em notícia. Eu estou preocupado? Estou.
Eu estou achando que a gente fica só com esses 4? Não, até porque eu acho que sai o Lelê. Mas tô achando que a gente fica só com esses 3? Não. É suficiente? Nem pensar. Nem pensar. Os 3 aí brigam pra achar vaga de segundo e terceiro reserva. É essa a minha visão. Diz a sua aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu.